Olá, querido aluno, vamos iniciar mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula é Sistema Financeiro Nacional, tá bom? E nós vamos ter uma definição do que é Sistema Financeiro Nacional, tá? Então é interessante a gente entender, tá? E aí a gente vem aí com a proposta de assunto para a aula 5. Até 1964, o Sistema Financeiro Nacional carecia de uma estrutura, então aqui, ó, palavra-chave, carecia de uma estrutura racional, tá? Adequada ao que? Às necessidades daquela época. A partir de então, criaram-se várias leis que possibilitaram, tá? Então, a partir de então, que foram criadas leis, palavra-chave, criadas leis que possibilitaram que um reordenamento. Foram entre elas a correção monetária, Plano Nacional de Habitação, Lei de Reforma do Sistema Financeiro, Lei de Mercados de Capitais, Lei da CVM e Lei das SA. Então eu vou pegar aqui, ó, vou marcar tudo isso aqui, hein? Correção monetária, Plano Nacional de Habitação, Lei de Reforma do Sistema Financeiro, Lei de Mercado de Capitais, Lei da CVM e Lei das SA. Bastante interessante esse período aí para o sistema monetário, sistema financeiro internacional, tá? Trazendo toda essa estruturação aí referente, tá, à ordenação, tá, ok? O ordenamento do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. Estruturação. Uma conceituação bastante abrangente de sistema financeiro poderia ser a de um conjunto de instituições, tá bom? Conjunto de instituições que se dedicam ao trabalho de propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Então, um conjunto de instituições que se dedicam ao trabalho de propiciar condições satisfatórias, tá, para a manutenção de um fluxo de recursos, tá bom? Entre poupadores e investidores. Tá? Então aqui é um conceito bastante abrangente, mas tem que estar aqui no nosso sangue, tá bom? Esse conceito. E é no mercado financeiro que se processam as transações. Permite que um agente econômico qualquer, sem perspectiva de aplicação em algum empreendimento próprio da poupança, que é capaz de gerar, seja colocado em contato com outro cuja perspectiva de investimento superam as respectivas disponibilidade de poupança. Tá? Então, aqui é um encontro econômico desses, podemos dizer aí, desses agentes econômicos. Tá? Então, às vezes, um agente que não tem perspectiva nenhuma vai depositar um dinheiro no banco, ele está ali, depositou sem perspectiva nenhuma, e outro que está cheio de perspectiva, mas ele tem tanta perspectiva que está lhe faltando recurso. E aí ele usa aí essas instituições, tá bom, para poder intermediar esse dinheiro que estava sobrando com o outro que não tem perspectiva nenhuma, para ser colocado em sua disponibilidade, ok? Desse modo, o mercado financeiro pode ser considerado como elemento dinâmico. Palavra boa, palavra-chave, tá? Ou seja, está sempre em mutação no processo de crescimento econômico, uma vez que permite elevação das taxas de poupança e investimento. A Lei de Reforma Bancária 4595 de 64 equipara as instituições financeiras a pessoas físicas que exerçam qualquer
das atividades referidas no artigo 17, de forma permanente ou eventual. Diante disso, as instituições participam de dois grandes grupos, os intermediários financeiros e instituições auxiliares. Então, as instituições participam, tá, de dois grandes grupos. Quais são eles? Vamos até marcar aqui, ó. Intermediários financeiros e instituições auxiliares. Ok? As primeiras emitem seus próprios passivos quando captam poupança diretamente do público por sua própria iniciativa e responsabilidade. Então, as primeiras, quem são as primeiras? Os intermediários. Quando captam a poupança diretamente do público por sua própria iniciativa e responsabilidade. São esses daqui, ó, intermediários financeiros. Tá bom? Eu vou trocar a cor aqui, tá? Vou dar continuidade aqui, tá? Aplicam assim os recursos junto às empresas por meio de empréstimos e financiamentos. São bancos comerciais de investimentos, de desenvolvimentos e múltiplos. Aqui também está o conceito aí dessas instituições. Então, é isso que valeu ali para cima, vale aqui para baixo. Tá? Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Intermediários financeiros. Emitem seus próprios passivos quando captam poupança diretamente do público por sua própria iniciativa e responsabilidade. São bancos comerciais de investimento, bancos múltiplos, tá ok? Basicamente isso, tá? E aí, vem as instituições o quê? Auxiliares, tá bom? E aí eu vou pegar uma outra cor, vermelhinho. As auxiliares propõem a colocação em contato, colocam em contato poupadores e investidores. Na mesma posição, tem-se bolsa de valores através de instituições do mercado secundário. Então, essa aqui, auxiliares propõem e colocam em contato poupadores e investidores na mesma posição. Tem-se bolsa de valores através de instituições e mercado secundário. Tá? O que vai estar em mesma posição aqui? Tá? Então, a bolsa de valores é um exemplo quando ele traz aqui, tá? Para a gente não confundir aqui, assim, na mesma posição tem-se, tá? Autoridades monetárias. Vamos lá, quais são as autoridades monetárias? Vamos falar dela aqui, ó. Conselho Monetário Nacional. Qual é o conceito aí de Conselho Monetário Nacional? Não cabe à função executiva sendo responsável pela fixação de diretrizes políticas, creditícias e cambiais nacionais. Então, aqui, ó, responsável pela fixação de diretrizes de políticas creditícias e cambiais nacionais. Ok? Serve também como Conselho de Política Econômica. Foi criado em 1964, em 1994, com o Plano Real
simplificou a composição do Conselho Monetário Nacional, quando o Ministério da Fazenda, Planejamento, Banco Central começaram a integrar, tá, a esse conselho. Então, se eu quisesse trazer uma pergunta de prova, eu poderia perguntar sobre isso, tá bom? Então, ó, em 1994, simplificou a composição, quando o Ministério da Fazenda, Planejamento e Banco Central começaram a integrar o Conselho. Sendo as competências adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia nacional, regular o valor interno da moeda, prevenindo e corrigindo os surtos inflacionários e deflacionários. Então, muitíssimo importante, vou pintar aqui até na cor rosa, tá bom? Não se assuste você aí, tá? Se tivesse pintado aqui na cor rosa, por quê? Competências, tá? Adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia nacional. Então, primeiro. Segundo, regular o valor interno da moeda, prevenindo e corrigindo surtos inflacionários e deflacionários. Também. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio de balanço de pagamentos do Brasil. Orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras ou privadas. Zelar pela liquidez, pela solvência das instituições financeiras. E coordenar políticas públicas, monetárias, creditícias, orçamentária, fiscal e da dívida ativa interna e externa. E estabelecer metas de inflação. Então, tudo isso é competência de quem? Vou colocar aqui até um risco vermelho. Tá bom? Ó, do Conselho Monetário Nacional. Competências. Ok? Então, por ser nossa disciplina, uma disciplina auxiliar, a gente só trabalha com conceito. A gente não aprofunda a discussão desses temas, porque eles são muito gigantescos, se a gente for aprofundar aqui. E aí, para a gente não ter problema em questões de prova, tempo aí de monitoria, tempo de instrutoria, a gente acaba trazendo, limitando os conceitos. Então, vou anotando aqui o que é importante, o que não é, tá? Vou trazendo, claro que a apostila toda é importante, é uma apostila pequena, mas a gente vai comentando todos esses dados aí, para a gente não ter problema. E aí, pessoal, eu enumerei ali, tá? Diversas competências, mas não para por aí não, tá? São atribuições específicas do Conselho Monetário Nacional. Ó, autorizar a emissão de papel moeda, aprovar os orçamentos preparados pelo Banco Central, tá bom? Fixar as diretrizes e normas das políticas cambiais, disciplinar o crédito e suas modalidades e formas de operações creditícias, estipular os limites de remuneração das operações bancárias, regular as operações de redesconto, tá? Que na verdade praticamente é um empréstimo para os bancos, estabelecer as regras seguidas pelo Bacen para fins de transações com títulos públicos. Importante destacar que todas as determinações do Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro nacional se materializam através de resoluções emitidas pelo Banco Central. Então vamos lá, as determinações do Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro nacional, se materializam através de quê? De resoluções do Bacen. Ok? E aí a gente passa a falar de
Bacen, Banco Central. Então, o Banco Central, o Bacen, é a entidade criada quando? Em 1994, para atuar como que? Órgão executivo central do sistema financeiro. Ok? Então vamos lá. As competências do Bacen são emitir papel moeda metálica nas condições e limites do Conselho Monetário Nacional, executar os serviços de meio circulante, receber recolhimentos compulsórios de bancos comerciais e depósitos voluntários, realizar operações de redesconto em empréstimos às instituições financeiras dentro do enfoque de política econômica do governo, efetuar operações de compra, venda de títulos públicos federais, emitir título de responsabilidade própria, exercer o controle do crédito sobre todas as formas, autorizar o funcionamento, estabelecimento, a dinâmica empresarial de todas as instituições financeiras, estabelecer condições para exercício de qualquer cargo de direção nas instituições privadas, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros de capital, controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial, operar inclusive via ouro, moeda ou operações de crédito do exterior, determinar periodicamente via Copom a taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos, a chamada taxa Selic. Formalizar e institucionalizar a forma complementar ao Copom, os processos formais de discussão interna, divulgando relatórios de estabilidade financeira com foco na apresentação da visão do sistema financeiro e de suas condições de risco. Ok? Então, tudo isso aqui, tá? É competência de quem, pessoal? É competência do Banco Central do Brasil, tá? Do Bacen. Então, é muito conceito, tá? Mas se a gente for dar uma olhada, tem muito conceito, podemos dizer assim, tá? Muito conceito óbvio. Então, por exemplo, emitir papel moeda metálica nas condições e limite estabelecido ali para o Conselho Monetário Nacional. Então, a gente vê que o Conselho Monetário Nacional, ele estabelece alguns limites, ele acaba manobrando algumas políticas que são implantadas através do Bacen, tá? Executar serviços do meio circulante, recolhimentos compulsórios dos bancos. Então, aqueles recolhimentos compulsórios que o banco tem que fazer obrigatoriamente dentro dos limites da política aí do sistema financeiro, tá? Depósitos voluntários também. Então, é ele que faz a captação bancária, a fazer a regulação ali do mercado, ficar de olho se não há interferência ali de uma empresa em determinado setor, fazendo ali aquele determinado setor convergir para um ato inflacionário, algo do tipo. Então, basicamente isso, tá? Após a resolução 4122, o Bacen estabelece requisitos exigidos sobre os procedimentos para a instrução do processo de constituição e funcionamento das instituições financeiras. Então, através dessa resolução, o Banco Central, tá, vai estabelecer requisitos exigidos, tá, para o processo de constituição e funcionamento de quem? Das instituições financeiras.
O Banco Central, tá, sim, pode ser considerado como o banco dos bancos, gestor do sistema financeiro nacional, executor da política monetária, banco emissor, banqueiro do governo, centralizador do fluxo cambial. Ok? Então, basicamente isso aqui. Primeiramente a gente fala, tá, que após a resolução 4122, o Banco Central ele vai aí instruir, tá, o processo de funcionamento e construção das instituições financeiras. E lá na frente nós vamos ter o conceito de como o próprio Banco Central é considerado. Então ele é considerado o banco dos bancos, é considerado o gestor do sistema financeiro nacional, ele é considerado executor da política monetária, tá? Ele faz o controle de papel moeda, tá? Entrada e saída de moeda estrangeira do país. É ele que tá, considerado banco emissor, banqueiro do governo, centralizador do fluxo cambial, tá bom? Então, a emissão de papel moeda, política monetária, fluxo cambial, entrada e saída de moeda estrangeira, tá? Banqueiro do governo, ele que controla, ele que tem caixa único do Tesouro Nacional, tá? Que controla todo o dispêndio do governo federal e por aí em diante. Autoridades de apoio, nós vimos aí duas instituições bastante relevantes, tá bom? O primeiro, o Conselho Monetário Nacional, e o segundo, o Banco Central do Brasil. E aí, agora, autoridades de apoio, tá? Quais são as autoridades de apoio? Vamos lá, vou começar falando por ela. Comissão de Valores Mobiliários é o órgão normativo no sistema financeiro voltado para o desenvolvimento e disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários, tá? Então, disciplina, tá? E a fiscalização do mercado mobiliário não emitido pelo sistema financeiro, pelo Tesouro Nacional. Tá? Então, aqueles mercado imobiliário que são emitidos pelo próprio sistema financeiro, pelo Tesouro Nacional, normalmente, tá? Quando a gente fala isso, a gente fala de tesouro direto, são os papéis emitidos pelo próprio governo. Mas aqueles papéis, aquelas ações, tá? Emitidas ali na Bolsa de Valores, no mercado aberto, todas essas demais partes são reguladas aí pela Comissão de Valores Mobiliários. A principal missão é proteger os investidores, manter a eficiência e a ordem dos mercados, aumentar a facilidade de formação de capital por parte das empresas. Então, ali utiliza, através ali do mercado aberto, da Bolsa de Valores, formas das empresas captarem recursos, tá bom? Através da emissão de debêntures e por aí em diante. Diversos papéis mobiliários. Bom, então aqui não vou entrar no assunto dos papéis imobiliários, não, para a gente não trazer dúvida nem confusão, ok? Isso tudo vai fazer o quê? Facilitar a formação de capital por parte de quem? Das empresas. Então aqui é pegar aquele capital daquela pessoa que não vai usar, às vezes bem pequenininho, somar com outra que está na mesma situação, com outra, e eles têm interesse de fazer isso render, investindo em determinadas empresas. Então, eles fazem isso para poder receber com determinada taxa de juros ou a atualização monetária. Tá? Sob a disciplina de fiscalização CVM, foram consolidadas as seguintes atividades: emissão e distribuição de valores mobiliários. Vou trocar essa cor aqui, pessoal, para não confundir. Não, deixa ela mesmo, porque dá ela aqui embaixo. Emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado, negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, negociação e intermediação dos mercados derivativos, organização e funcionamento da Bolsa de Valores, os certificados de debêntures,
certificado de valores, depósito de valores mobiliários, notas comerciais, cotas de fundo de investimento em valores mobiliários ou clubes, de investimentos, tá? Em qualquer ativo, contratos derivativos independentes dos ativos subjacentes. Sob a ótica das bolsas, o objetivo fundamental da CVM ficam caracterizados como o do fortalecimento do mercado de ações. Tá? Então, basicamente, a gente for olhar sobre a ótica do mercado aí da Bolsa de Valores, tá? A CVM é a organização que traz essa estruturação de fortalecimento das ações, do mercado de ações, dos demais valores imobiliários também, tá bom? Estímulo à aplicação de poupança no mercado acionário. Então, ao invés de deixar o seu capital parado lá na poupança, você colocar ele no mercado imobiliário para ele estar girando através das empresas, tá? Garantir funcionamento eficiente e regular. Então, esse primeiro ponto, esse segundo ponto, que opere nesse mercado, proteção aos titulares de valores imobiliários contra a emissão irregulares e outros tipos de atos ilegais que manipulem os preços de valores imobiliários ao mercado primário e secundário de ações. Fiscalização da emissão, registro, distribuição e negociação de títulos emitidos pela sociedade anônima de capital aberto. Então, basicamente, é ele que vai fazer esse controle. Tá? É a Comissão dos Valores Imobiliários que vai estar tomando conta aí dos diversos títulos públicos, entre eles operado na Bolsa de Valores e o não operado na Bolsa de Valores também. O que estiver por fora, tá? Que forem valores imobiliários, estão sob controle da CVM. E aí nós vemos outro tipo de situação, chamado Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá? Então, se a gente quiser descrever o que é Banco do Brasil, a gente vai descrever isso, que é uma sociedade de economia mista. Uma empresa estatal cujo capital majoritário com direito a voto é a União Federal, ok? Função típica de autoridade monetária. Então, o Banco do Brasil tem função típica de autoridade monetária até janeiro de 1986, quando foi quem? O Conselho Monetário Nacional foi suprimido a conta do movimento, que colocava o BB na posição privilegiada de banco corresponsável pela emissão de papel moeda, Hoje, o Banco do Brasil é um aglomerado financeiro de ponta que vem aos poucos se ajustando à estrutura de banco múltiplo. É o principal principal executor da política rural. Então, mesmo ali utilizando, tá? A parte do setor bancário, ele utiliza também a política rural, tá? Principal executor aí. Competências do Banco do Brasil: administrar a Câmara de Compensação de Cheques, efetuar pagamentos necessários à execução do Orçamento Geral da União,
agenciamento de pagamentos recebidos no país de operação de fundo de investimento setorial referente à pesca, execução da política de preços mínimos dos produtos agropastorios, execução do serviço da dívida consolidada, recebimento do crédito do Tesouro Nacional das empresas arrecadadas de tributos. BNDES, qual a função do BNDES? É responsável pela política de investimento de longo prazo do governo federal. E tem como objetivo básico que impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país, fortalecer o setor empresarial nacional, atenuar desequilíbrios regionais, criando os novos polos de produção, promover o desenvolvimento integrado nas regiões agrícolas, industriais e de serviços, promover o crescimento e a diversificação das exportações. Agora temos aí a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pela operacionalização das políticas do governo federal para a habitação popular, saneamento. É o banco de apoio ao trabalhador na baixa renda. A Caixa Econômica Federal pode atuar em áreas de atividade relativa a bancos comerciais, além da prestação de serviços de natureza social. Também exerce a administração das loterias de fundos de programas, entre os quais destacam o FGTS, o PIS e o FDS. Tá bom? Instituições financeiras. As atividades das funções de cada instituição financeira monetária e não monetárias. Opa! Deixa eu apagar aqui, acabei botando versão. E não monetárias, instituições auxiliares e demais instituições que atuam no sistema serão descritas a seguir: banco comercial, caixa econômica, bancos cooperativos, cooperativas de crédito e por aí em diante. Tá bom? Então, o que eu tenho que guardar aqui, pessoal? Nós temos que guardar o conceito de do sistema financeiro nacional por um todo, a sua estruturação, e aí a gente vai vendo a sua estruturação ali através do Conselho Monetário Nacional, e também aí do Banco do Brasil, posteriormente, do Banco Central, e por aí em diante. Cada instituição tem que conhecer as suas características. Então aqui eu termino mais uma tutoria e aguardo cada um de vocês na próxima aula.